Olá, uma corajosa! Boa tarde! Estamos iniciando aqui mais uma live. Desta vez eu vou estar conversando com a Valesca Peteck, uma querida mentora de carreira, super experiente quando o assunto é network. E ela acabou de escrever um livro que se chama Converse com Quem Você Quiser. Então a gente vai saber quais são essas estratégias e possibilidades da gente se comunicar melhor, de acessar, né, outros contatos, se aprofundar em algumas relações. E são essas relações que fazem a nossa vida crescer, né? É disso que se trata o nosso viver humano. Então, vou salvar aqui o nome da live. Converse até a Valesca chegar. Aí ela chegou. Vamos lá. Deixa eu ver. Andréa, seja bem-vinda. Hoje a live aqui é com a Valesca Peteck sobre comunicação. Ela é uma mega experiente mentora Oi, de Fabi. carreira. Linda, gente, como vocês podem ver. Essa mulher é um espetáculo em Ah, várias áreas. Ai, que saudade, que bom que você tá aí. não tem como tirar a saudade dos nossos cafés. O Fluff já está aqui querendo participar, daqui a pouco ele aparece na câmera também. Deixa ele participar, que será muito bem-vindo também. Pessoal que tá Sim. chegando, sejam todos bem-vindos, né? Tava dizendo que hoje a gente vai conversar com a Valesca, que é uma querida, super competente mentora de carreiras. Ela tem uma voz bastante ativa, principalmente ali no LinkedIn. Então, quem participar também da rede LinkedIn, depois aqui na descrição, ou enfim, de alguma forma, eu dou um jeito, nem que seja nos stories lá com o link do perfil dela, para vocês poderem seguir, que vale a pena, né? É um conteúdo sempre muito rico que ela contribui ali na rede, aqui no Instagram também, obviamente, mas eu sei que a força de ação dela é mais ali no LinkedIn. E hoje ela está aqui como, né, especialista nessa área de comunicação e ela vai falar também para a gente desse recém-lançamento, né, Valesca? Tá adentrando aí num outro universo que é o mundo da literatura, da escrita. E você não sabe. Eu preciso falar Ah, isso agora, gente, para você e para quem estiver assistindo. Acabei de conhecer, foi uma surpresa, porque eu não sabia. Eu estava num evento agora de manhã e eu acabei de conhecer a filha da Cora Coralina. A nossa! gente falando aqui de Incrível! livro, de escrita, e de repente a mulher é convidada para subir ao palco e ser homenageada, né? Tava num Uhum. evento literário. E que presente que eu ganhei, meu Deus! Massa. Com Acabei de colocar uma certeza. fotinho lá nos stories. Quem quiser ver, pode correr lá. É muito bom a gente ter essas referências, né, Fabi? E já vou aproveitar que eu acabei te interrompendo para agradecer o convite. Estou muito animada. Toda vez que a gente conversa, bom, quem conhece a Fabi, gente, quem está vindo do meu perfil, conheçam a Fabi, porque o café que você toma com ela, você sai de lá com 1000 ideias para sua vida. Então, é realmente muito inspirador. Toda vez que a gente se fala, eu saio com bons insights. Então, estou muito feliz por contribuir e que presente a gente poder estar tão perto, né, de pessoas que nos inspiram. Imagina o quanto de conhecimento que ela também não traz a partir da vivência pessoal dela, né? Nossa, na verdade, ela, nesse evento, ela é, citou, né, um poema da mãe dela, no caso, que é chamado de Estas Mãos. Depois, gente, com certeza eu vou compartilhar, né? Eu vou fazer um post bem bacana sobre isso, porque foi realmente uma grande surpresa. Não esperava ter esse presente nesse evento agora de manhã. E aí, né, obviamente, como eu, né, não posso deixar de trazer, é muito simbólico. Porque um dos temas que eu queria falar com você aqui hoje
é saber dessa sua história de escritora, né? Como que tá sendo entrar nesse mundo da escrita, de publicação, e de repente de manhã eu já recebo uma grande alma aí dessa época, desse lugar da escrita, né? Então, vamos conversar, vamos começar pelo começo. Então, assim, para mim é alegria minha mesmo de ter você aqui, porque eu sei o quanto você é competente na sua área. A gente já fez alguns trabalhos juntos e me ajudou demais. Inclusive, o trabalho que eu fiz junto com a Valesca foi o trabalho de network, uma mentoria de network que ela tem. E aí, logo mais, essa mulher me publica um livro chamado Converse com Quem Você Quiser. Conta tudo, Valesca, agora é com você. Me fala de onde surgiu tudo isso. E, bom, fala. Eu quero te ouvir Olha, agora. é uma longa história, mas vou resumir aqui, né, para a gente não tomar todo o tempo da conversa falando sobre de onde Sim. o livro surgiu. Mas eu sempre me percebi, sempre não. Quando eu era criança, eu me sentia olha, é muito doido isso, porque eu sou muito falante, eu sou muito comunicativa. E quando eu era criança, eu achava que eu não era, eu achava que eu era tímida. E o motivo dessa sensação tem muito a ver com o fato de eu ter nascido numa família descendente de italianos, então vinha aquele estereótipo da pessoa falar com as mãos, que não é novidade, porque eu também falo com as mãos, e também, às vezes, falar mais alto, e um em cima do outro, e aquela situação toda. Então, eu ficava esperando a minha vez para falar. E nunca chegava, então eu descobri que eu Lógico. precisaria interromper para eu conseguir falar. Hoje eu tento dosar isso, né? Porque interromper as pessoas enquanto elas falam não é uma postura muito bacana. Claro que em alguns momentos isso até pode caber, mas não é o que a gente busca. Então foi muito interessante quando caiu a ficha de que sim, eu era uma pessoa comunicativa. Mas até aí eu falei, tudo bem. Então, em vez de ser uma pessoa mais reservada, eu sou uma pessoa mais comunicativa e tá tudo certo. E conforme o tempo foi passando, né, eu tive uma carreira, eu estudei relações públicas, então um curso na área de comunicação, explica muita coisa do meu perfil e também das áreas de interesse. Fiz uma pós nessa área e comecei a trabalhar na comunicação interna, uma área que eu adorei, e depois eu fui para outras áreas do RH, então eu fui para recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. Então, tinha gente que me conhecia por ser da comunicação e tinha gente que me conhecia por ser do RH. E a verdade é que eu mesclo as duas coisas, porque desde 2021 eu atuo como mentora de carreira e comunicação. E nessa característica, né, de ser uma pessoa que gosta de se relacionar e tudo mais, eu comecei a receber feedbacks, inclusive de uma amiga querida nossa, Ana Fragoso. Sim. Ela me falou assim, nós fomos para um evento juntas, eu conto isso na introdução do livro, inclusive. E ela me falou assim, eu quero te ver em ação. E eu não entendi o que ela queria dizer, mas quando o evento terminou, eram 3 dias de evento presencial em São Paulo, eu saí do evento com uma live agendada, um cliente, uma parceria e outros contatos que passaram a ser meus clientes depois. Então eu falei, gente, tá, então eu acho que eu entendi o que ela quer dizer, que é como que eu entrei num evento onde eu não conhecia ninguém além dela, e saí de lá com muitas coisas e parcerias, e tem muitas coisas que foram, sementes que foram plantadas ali, que eu fui colher um tempo depois. Então, e eu também fui cliente de pessoas que eu conheci ali, então, assim, foi uma troca muito interessante, que todos, né, tiveram ali, puderam encontrar o que buscavam. Eu busquei fornecedores de serviços que eu buscava, quem precisava dos meus serviços também me encontrou. E aí foi quando eu decidi realmente trazer isso de uma forma que eu pudesse ensinar para as pessoas. E eu comecei fazendo a mentoria, que até você foi minha cliente, e naquela época eu lembro que eu te falei, Fabi, eu tô fazendo um MVP aqui, então me dá feedbacks para eu poder aprimorar, e até muitos dos feedbacks Sim. que você trouxe eu aprimorei, então hoje a mentoria ela tem uma estrutura até com módulos flexíveis, né, para adaptar a necessidade de cada pessoa, então foi aprimorada a partir disso, porque eu queria ver e queria testar isso ali, oferecendo já algo que fosse relevante para as pessoas, mas também entendendo as demandas específicas. Somado a isso, experiência de vida, então organizei tudo isso num livro. E aí vem a outra parte que é a escrita, né? A gente tem muito conhecimento, imagino que muitas pessoas que estão nos assistindo pensem nisso, né? Nossa, eu tenho tanta coisa dentro de mim,
tanto conteúdo, tanto sentimento, tanto conhecimento que outras pessoas poderiam se beneficiar dele, mas eu não sei como colocar isso para fora. E aí eu decidi fazer isso através do livro, só que aí tive travas, tive algumas questões, até Nossa, uma outra querida que nós também escrever é conhecemos, outra coisa. a Dalva Corrêa foi minha mentora de Sim, escrita, me ajudou também nesse processo, porque a fantástico. nossa autenticidade precisa aparecer no texto. Foi muito legal, porque no começo do início da escrita eu sentia que eu estava um pouco travada. E depois que eu destravei, em vez de ser uma tarefa que eu precisava fazer, passou a ser divertido. E isso apareceu Uhum. no meu tom de voz dentro do livro, as analogias, até um pouco de humor também. Então se tornou algo que não só ensina o conhecimento que eu queria transmitir, mas também traz essa pegada mais bem-humorada e mais leve, que tem a ver com o meu jeito de ser. Então, no fim, foi um canal para eu poder traduzir as minhas ideias para o mundo. Então, estou muito feliz aí com o lançamento e com os feedbacks que eu estou recebendo agora do livro também. E como tá sendo? Já tem link na Amazon, Valesca? Nós temos o link direto no meu site, então, para quem quiser acessar, valescapetec.com/livro, bem simples, fácil de decorar. E lá tem a opção do livro digital, tem a opção dele impresso também. E o impresso dá para comprar de várias formas, gente. Eu posso mandar pelo correio, a gente pode se encontrar pessoalmente, dependendo das estrelas se alinharem. Pode ser que eu esteja na sua cidade, inclusive agora estarei em São Paulo, né, para o evento de Gente, lançamento. dia 14, a Valesca vai estar aqui em São Paulo, né? Para quem estiver aqui. Eu também vou estar lá prestigiando esse lançamento, esse trabalho Ah, dela. E estão todos convidados. Também coloco aqui nos stories e quem precisar também me pede no individual que eu vou encaminhar. Eu gostei muito quando você falou de traduzir ideias, né? Eu sou uma é, entusiasta de idiomas. Aliás, senhor Matias Bronk, um grande tradutor aqui, também acabou de entrar na nossa live. E bem-vindo. eu sou apaixonada por essa ideia da tradução, né? Essa ponte que as pessoas, os tradutores fazem, né, para que haja uma compreensão entre uma ideia e outra, entre um povo e outro, entre uma fala e outra. Então, isso para mim me encanta. Eu Uhum, vejo isso até como uma magia, assim, é muito bonito de ver. E quando sim. você traz, né, essa fala de que eu sei que você também gosta de idiomas, né, que você fala alguns, e aí também eu acho interessante que você traz as suas ideias e a sua maneira de fazer network como sendo essa tradução, como sendo essa ponte para que outras pessoas também possam se beneficiar. Porque Uhum, é curioso, né, Valesca? Acho que você deve ouvir isso até mais do que eu vou dizer aqui, você tem mais propriedade para isso. Mas quando a gente fala de networking, uhum, tem gente que já repele, né? Que, uhum, lá vou ter que ficar fazendo. Parece que é um esforço de ter que conversar, uhum, é um esforço de ter que se mostrar ou de entrar na conversa, né? E tem é, outras pessoas que já vão para um lado do interesse, tenho que ir lá, tenho que forçar. Enfim, cada um deve uhum, ter seu movimento próprio e eu até convido, uhum, né, as pessoas para sentir. Quando a gente fala network, qual é o movimento que atua aí dentro? É um movimento de uhum, repulsa, é um movimento de curiosidade, de interesse. E aí, eu queria ouvir um pouquinho de você, qual é a sua uhum, opinião sobre network, como que você enxerga essa palavra, e obviamente se você tem um movimento interno que te norteia, que te conduz nessa sua atuação dentro desse network. Adorei a pergunta, Fabi, porque não adianta a gente falar de técnicas para fazer algo que eu não quero fazer. Então, se eu não Aham. quero fazer, eu tenho uma visão de que isso, eu vejo que os feedbacks, os receios que eu mais percebo, eles estão relacionados à sensação de que ou eu vou estar fazendo algo errado, ou algo que vai contra os meus valores, como se eu fosse ser manipuladora, no sentido de, eu vou conduzir alguém a fazer algo que essa pessoa não quer, e eu não sou assim, eu não vou ser falso. E eu entendo que existem alguns princípios que a gente pode considerar que
Por exemplo, tem uma pessoa que tem uma oratória muito boa. Ela pode usar essa habilidade para conduzir e inspirar pessoas para que elas tomem boas decisões e tenham uma vida melhor e façam diferença na vida dos outros. Ou eu poderia usar essa mesma oratória para incentivar que as pessoas tomassem decisões que vão ser benéficas só para mim e ruim para Uhum, elas. uhum. Então, eu posso, qualquer habilidade, ela não é nem boa nem ruim, depende do que eu faço com ela. Então, quando a gente fala de relacionamentos, eu posso sim ter isso de uma maneira saudável, que não seja, eu trouxe o exemplo aqui, né, de estar num evento e sair com um monte de parcerias que Contatos. sejam boas, exato, mas ninguém foi forçado a nada. Se a pessoa precisa de algo e eu ofereço, por que não? E se eu preciso de algo e a pessoa oferece, por que não? Então, ninguém me forçou a comprar nada ou vice-versa, mas é uma relação que pode ser saudável. Eu entendo que esse receio, ele vem principalmente porque, eu até falo disso em um dos trechos do livro, que eu trago como se fossem dois personagens para a gente ilustrar. Tem o anônimo e tem o palestrinha. O anônimo é aquela pessoa que diz, eu não vou falar de mim mesmo, eu vou me esconder, porque eu não quero de maneira nenhuma correr o risco de parecer ser uma pessoa inconveniente. Então, ele é um ótimo profissional, só que ele fica escondidinho ali numa caverna e ninguém sabe o que ele faz, ou se ficou sabendo foi por acaso, não porque ele falou. Então, aí a gente está indo para um extremo de ficar ali anônimo, ninguém te conhece. E tem o outro extremo, que é o palestrinha. Acho que todo mundo já deve ter conhecido alguém com esse perfil, que é a pessoa que fica o tempo todo falando o quanto ela é incrível e maravilhosa, e quanto ela é o melhor funcionário daquela empresa, né? Pensando num cenário aqui corporativo, ou Uhum. até na vida pessoal, né? Uma pessoa que a gente descreve como alguém que se acha porque ela faz isso em exagero. Então, quando é o palestrinha, eu percebo, porque fica num tom exagerado, é tudo sobre ele e apenas ele. Mas eu não percebo o anônimo porque ele está escondido, e eu também não percebo quando é a pessoa que faz isso numa dose legal, porque fica numa dose tão bacana que eu nem percebo que ela está se autopromovendo, ou que ela está falando dos serviços dela, ou dos produtos, ou da empresa, ou da ideia do projeto. Se ela faz isso numa dose bacana, não é tão perceptível, nossa, atenção, a Valesca está se autopromovendo, ou a Fabi está se autopromovendo. E essa sutileza faz a gente perceber, então, apenas só quem faz isso em exagero. E aí eu penso, networking é isso que eu vejo e que eu não gosto. Mas existe um caminho, eu gosto muito de uma frase, eu não sei qual é a autoria original, mas a primeira vez que eu ouvi foi na minha terapia, que a terapeuta trouxe, que entre o 8 e o 80 existem muitos números. E para mim Hum. foi muito ilustrativo de que, entre eu me esconder e eu me achar o tempo todo de maneira excessiva e que fique constrangedor, eu posso achar um caminho do meio em que eu não vou me esconder, mas não vou falar só de mim, mas também não vou deixar de falar de mim. Então, eu posso estar num espaço e perder a oportunidade de me apresentar. Isso é ruim, porque eu estou indo para um extremo. Mas se eu estou num espaço, num evento, e eu não escuto ninguém, só falo de mim mesma, também não é bom. Então, eu entendo que existem muitos números e muitas doses possíveis, e vale adicionar que não tem só uma dose possível, é como se fosse uma régua mesmo, porque às vezes as pessoas buscam uma fórmula pronta e não existe. O livro tem a proposta do livro, né, que ele atende, é trazer caminhos possíveis nesse meio do caminho, não como uma única opção, mas como várias opções possíveis para que as pessoas possam fazer networking, nutrir bons relacionamentos de uma maneira que seja mais saudável. Muito bom. É muito legal quando você traz isso, porque. E eu acho que, inclusive, dependendo da situação, dependendo do evento, a gente vai transitar nessa régua, né? De uma Exato. forma ou de outra. Eu assim, eu preciso de um treinamento em loco com você, sabe? Tipo, a gente precisa marcar um evento juntas e você vai lá, ó, agora você. Porque é curioso isso, né? Por Conta mais que, comigo. por exemplo, eu me considero uma pessoa comunicativa, eu se precisar falar, eu falo. Sim. Mas eu já fui em evento e saí de evento que eu não conversei com ninguém. Tipo, Uhum. quando é uma coisa, um evento muito grande, feira Uhum. muito grande, é, eu fico meio, será que eu devo, não devo? Então, Uhum. enfim, né? Aí eu acho que tô compartilhando isso aqui Uhum. até para que outras pessoas também possam fazer suas reflexões. Uhum. Qual que é a principal postura que atua, né, quando a gente Uhum. vai em alguns espaços? Claro que tem outros espaços onde eu me sinto mais à vontade, onde já conheço alguém, ou Uhum. não conheço, mas parece que o clima ali favorece, né?
E aí a Uhum. coisa flui, obviamente, de uma forma melhor. Uhum. Mas é muito importante. E aí, entrando nesse ponto, eu acho que a grande sacada, né, tanto para se comunicar, como para fazer network, para transitar nesses lugares onde o relacionamento se faz tão presente, eu acho Uhum. que é a questão do próprio autoconhecimento, né? É ter clareza de como é que eu atuo. Será que já parei? Eu tô compartilhando um pedaço meu aqui. Eu já parei para observar como é que eu atuo? É Uhum. sempre em todos os lugares é igual, né? Uhum. Porque o que eu ouço também muitas vezes é que as pessoas falam: ah, não, eu sou muito tímida. Ou, ah, Uhum. não, eu não tenho problema, eu sou extrovertida. Mas é sempre assim? É sempre tímida? É sempre introvertida? Como Uhum. que é para você se relacionar? Então, eu acho que se conhecer de novo é uma grande ferramenta para a gente, a partir de reconhecer onde que tá, poder ir para o próximo passo, né? Perfeito. Como que você vê essa questão do autoconhecimento? As pessoas que chegam para você, elas têm clareza de quem elas são, de como elas atuam? Como que você percebe seus clientes nesse sentido? É muito legal você ter mencionado isso, Fabi, porque não existe uma receita de bolo que vai funcionar para todo Exato. mundo da mesma forma. Então, para cada pessoa vai ser uma receita diferente. Então, não é nem ter ou não ter uma receita, mas entender qual receita funciona para cada um. Até dentro do nosso processo juntas, né? Acho que você vai se lembrar, nós fazemos um teste de perfil, né, Sim. durante a mentoria, porque é importante eu entender como é o funcionamento, o comportamento padrão daquela pessoa, para eu poder dar um direcionamento. Então, se é uma pessoa, por exemplo, muito reservada, e eu venho para ela e falo, não, você tem que postar no LinkedIn, no Instagram, para criar autoridade, aquela coisa toda. Eu entendo, eu faço o uso de redes sociais como um canal para divulgar quem eu sou e o meu trabalho, e a minha mensagem chegar a mais pessoas, mas se eu sou uma pessoa mais reservada, talvez seja mais benéfico eu pensar em estratégias que me coloquem em um nível de exposição menor. Por exemplo, eu vou usar mais o inbox, eu vou usar mais as conversas individuais do que querer uma exposição maior. Num evento presencial, por exemplo, para quem é muito tímido, é mais difícil, porque a pessoa se sente muito intimidada em abordar alguém que ela ainda não conhece, mas a gente Uhum. tem técnicas para isso, para que esses passos possam acontecer e a sensação de rejeição e medo da rejeição seja reduzida. Então, existem caminhos, mas é legal entender mesmo o ponto de partida, porque se eu propuser algo que vai ser muito desconfortável, não é um desconforto que me ajuda a crescer, é um desconforto que eu sofro. E o objetivo não é o sofrimento, o objetivo é eu me desafiar para crescer, não eu entrar em sofrimento. Esse não é o nosso objetivo. Então, Uhum. aos poucos, a gente vai pensando em etapas que essa pessoa possa, ações que ela possa tomar, mas sempre, sempre, sempre respeitando o perfil dela. Porque até, inclusive, a ideia não é transformar ninguém em outra coisa que essa pessoa não seja. Uhum. Então, se é uma pessoa mais reservada, pode ser. Eu estou falando do perfil da pessoa reservada, que são as pessoas que eu mais atendo Sim, que sim. chegam com essa dificuldade. Mas a gente tem o palestrinha também que pode precisar de direcionamento, né? Então, um ponto Uhum. forte da pessoa reservada é que provavelmente a escuta dela é muito boa, ela presta atenção em detalhes que quem é muito comunicativo não costuma prestar atenção. E para quem é muito comunicativo, então o desafio vai ser desenvolver essa escuta. Então, para cada pessoa, a gente identifica o que é o ponto forte para valorizar e quais são os pontos que essa pessoa precisa desenvolver. A maioria dos meus clientes nesse tema, eles chegam dizendo assim: alguém me disse que eu sou muito alguma coisa. Então, as pessoas dizem que eu sou muito prolixo. As pessoas reclamam que eu sou muito direto e pareço grosseiro. Alguém vem com algum feedback que recebeu de algum lugar. Isso é válido, os feedbacks de outras pessoas ajudam a construir essa percepção de quem nós somos. Mas não é só isso, né? A gente tem outras etapas também, porque aí eu vou colocar mais um tempero nessa salada. Pode ser que o feedback também venha enviesado a partir do perfil do outro. Então, alguém que é muito comunicativo tende a olhar para quem é reservado e dizer: nossa, fulano, você é muito quieto. Fala alguma coisa aí. Gente, não faça isso, tá? Se você aqui está assistindo é comunicativo, não constranja uma pessoa falando É. isso, É.
Seria tão desconfortável quanto alguém virar para mim e dizer assim: ai, Valesca, você fala demais, dá para você ficar quieta um pouco? Eu me sentiria tão constrangida que eu ia querer desaparecer e sumir daquele lugar, sentindo que eu fui inconveniente. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, os feedbacks, eles podem vir carregados dos vieses da própria pessoa, do perfil Sim. dela. Então, por isso que a gente tem que olhar com bastante cuidado para entender o perfil de cada um, para entender a imagem que a gente está transmitindo e principalmente se é a imagem que eu gostaria de passar ou não. Tendo alguma diferença, aí a gente trabalha nesses aspectos de comunicação. Não, essa questão ela é ótima. É a imagem que eu quero transmitir. E Uhum, aí, por isso que eu acho que esses processos de autoconhecimento, né, são extremamente importantes. E aí eu já deixo minha dica aqui também, que é de se auto-observar, né? A uhum, gente precisa aprender a se auto-observar. É o que é que está uhum, acontecendo comigo agora? O que que acontece comigo diante desta situação? Como é uhum, que eu fiquei aqui hoje, né? Porque a gente está sempre em mudança, está sempre em movimento. Então, se rotular também como, eu sou tímido, eu sou uhum, muito reservado, é um rótulo fixo. Claro uhum, que na maior parte do tempo você pode ter essa característica, mas como que é ser uma pessoa tímida e ainda assim conseguir trazer bons contatos? uhum, Né? Essa eu acho que é uma grande sacada do teu trabalho quando você fala no individual ali, entende o perfil da pessoa, uhum, que eu acho que pode beneficiar, porque assim, ok, eu sou tímida, na maior parte do tempo eu tenho um perfil mais reservado. E como é que eu faço então para, uhum, sendo tímida, uhum. avançar mais um pouquinho nesse quesito de comunicação? Né? Exato. Como eu sou palestrinha, ok, eu já percebi aqui que eu tenho tendência de falar mais do que de ouvir. E o que eu preciso, então, para eu poder fazer uma comunicação mais assertiva, menos, né? Então, assim, dentro da régua você vem um pouquinho para cá, você vem um pouquinho para cá, e aí a gente vai achando o trajeto, né? O famoso Exato. caminho do meio. E sendo mulheres, né, Fabi, que eu sei que é um tema que você trabalha com mais profundidade. Aliás, gente, foi a Fabi que me indicou a ler Mulheres que Correm com os Lobos. E depois que eu li esse livro, que a gente lê, eu demorei acho que uns 7 meses para ler Ai, esse que livro, bom, foi porque rápido. Eu a demorei 3 anos quando eu fui ler a primeira A vez. primeira, eu preciso ler de novo, inclusive, para acessar outros níveis de profundidade que esse livro oferece. É maravilhoso, é uma das fontes, né, que a gente tem para se Sim. inspirar. Então, até queria te perguntar, Fabi, dentro do tema, eu sei que estou na sua live, mas conversando junto com Aqui quem a virou. gente está em casa, é como se a gente estivesse na minha sala, que todo mundo batendo papo. Quem tiver pergunta, coloca aqui no chat e assim vamos. Com certeza. Saudades, inclusive, de ir tomar um cafezinho com você. Por Foi muito bom. favor, né? Por favor. Eu acho muito legal o trabalho que você faz voltado a esses aspectos, né, do ser mulher. E quando a gente olha da perspectiva da comunicação, a gente escuta muito sobre, na verdade, assim, parece que tudo está errado, né? Então, se você for muito Hum, firme, você mandou. Se você não se uhum, posiciona, você deveria se posicionar. Se você tem mais energia, é uma pessoa mais agitada, aí você tem que segurar. Mas se você é uma pessoa muito tranquila, você deveria ter mais movimento. Parece que sempre estamos em isso. dívida, né, com essa perspectiva. E eu queria saber o que que você percebe também, né, com as suas clientes, com os projetos que você tem, desse ponto de vista de comunicação, porque eu acho que o recorte de ser mulher tem as suas especificidades, né? Tem. E você resumiu bem isso, né? Existe uma grande confusão. É uma confusão. Não sei se a palavra é confusão, é uma grande falácia, Uhum, né? E aí é por isso que, se for resumir meu trabalho, todas as frentes que eu atuo, numa única coisa é autoconhecimento. Não no jargão, que já tá todo mundo de saco cheio de uhum, ouvir, mas assim, a gente precisa aprender a se observar. Eu preciso saber quem eu sou. uhum, Porque às vezes eu acho que eu sou uma coisa, mas na verdade eu tô sendo porque alguém falou que eu tinha que ser daquele jeito. Eu tinha que uhum, ser mais espontânea, eu tinha que ser mais quieta, eu tinha que. E uhum, esse recorte que você trouxe, ele é muito real. Ai, você não deve falar tanto assim. Ai, você tem que ser mais firme. Esse tem que.
né? Um exercício que eu gosto de trazer para as pessoas é ouvir de fora dos outros e principalmente ouvir de si mesmo, né? Da cabeça aqui. Uhum, Toda vez que vier essa frase tem que, para e anota. Eu tenho que X. Eu tenho mesmo? uhum, E se questiona. Eu tenho mesmo? Ah, uhum, eu tenho que ser mais quieta? Ah, eu tenho que ser mais falante? Ah, eu tenho que ser mais firme? E aí faz uma outra pergunta. Eu não sei se eu tenho, mas o que é que eu quero agora? uhum, Porque a gente precisa, né? Acho que você é um pouco mais nova do que eu, mas enfim, a galera assim da minha idade para mais, já tá mais do que na hora da gente escolher o que quer. Não é que eu tenho o uhum, quê? Pô, eu tinha que fazer um monte de coisa enquanto eu era pequena, que eu tinha certas dependências, né? É, tem que. A gente tem que sim, um monte de coisa, né? Existe uma uhum, sociedade, legislação, um monte de coisa para conter. Só que tem coisas que eu não tenho que nada. Eu tenho que fazer aquilo que eu quero. E aí, quando eu volto a pergunta para mim e falo, mas o que que eu quero? Você sabe responder o que você quer agora, né? uhum. Então imagina que a gente está numa sorveteria e quantas vezes já não fui com algumas pessoas, ah, tanto faz, pega qualquer um aí. Pizza, né? Pedir pizza num grupo de amigos. Que pizza que vocês querem? Ah, qualquer uma. Qual que você quer? Qual que Ou você gosta? quer alguma coisa que você não coma, já ajuda, né? O que que você quer? Então, assim, a gente precisa, eu acho que inclusive esse tema ele é urgente na nossa Uhum, sociedade. Principalmente nos dias de hoje, onde a gente é bombardeado de informação o tempo todo, dizendo que a gente tem que isso, tem que aquilo. uhum, E às vezes a mensagem ela não vem explícita, não tem que, mas ela vem em outros formatos. Então, assim, ah, tá na moda usar roupa assim, tá na moda ter o cabelo assado, tá na moda. O que que você quer? Isso te cabe, te serve, te ajuda, te faz sentir mais inteira ou te faz sentir só pertencente a um grupo? Nossa, essa daí, vocês estão vendo, gente, que com a Fabi é assim, ela solta umas frases que você fica, você respira e fica, você quer ou você só quer se sentir pertencente? E aí fica o questionamento, para a gente sair dessa live já pensando no que você está fazendo, o que você quer ou porque alguém mandou. A Fabi, eu amei que você falou, porque me vieram duas referências. Um treinamento que eu fiz semana passada, que era sobre empreendedorismo, e falava sobre assim empresas, né, em que a gente realmente consegue ter um crescimento legal e crescimento não no, porque você tem que fazer tal coisa. Não, é porque a pessoa que deu treinamento falava, né? Existe um empreendedor que ele faz o que ele precisa. Eu preciso atender um cliente que não é legal comigo, porque eu tenho que pagar minhas contas, eu preciso, né? Ele vai muito no preciso. E claro, temos aqui todo um recorte, né? Às vezes tem fases Uhum, da vida que a gente precisa mesmo, um chefe, um trabalho, um uhum, contexto que você precisa naquele momento, mas que a gente consegue ir para outro nível na nossa vida, na nossa empresa, no nosso trabalho, em tudo na vida, quando eu saio do eu preciso para o que eu quero. Então, eu estou em uhum. uma empresa e o que eu quero alcançar com essa empresa, e não só o que eu preciso para resolver algum problema. E a segunda referência é que eu deixei até aqui um livro na frente para caso, né, eu fosse mostrar a capa, eu já estaria Ah, por aqui. favor, né? Eu achei legal porque aqui exatamente o título é esse: converse com quem você quiser. Quiser. Eu Olha não aí. estou dizendo que você tem que sair de um evento falando com não sei quanto. É com quem você quiser. O que você quer? Qual o seu objetivo de carreira, de Isso. vida? Por que você foi nesse evento? Ou seu objetivo lá era só ver os estandes porque tinha alguma coisa. Eu converse com quem você. Se você quer conversar só com as pessoas dos estandes que te interessam, tudo bem, mas converse. Você já está exercitando essa habilidade. Então, não é sobre ter uma regra, uma receita ou dizer que todo mundo precisa ou tem que se comportar de uma maneira específica. Mas se você quer alcançar um determinado objetivo na sua vida, seja lá qual for, e isso envolve relacionamento,
Então, dentro do seu querer, tem também o eu quero conversar com essa pessoa porque ela vai me ajudar, ela vai me dar uma dica, ela vai me dar um direcionamento, ela pode me conectar com uma oportunidade importante para mim. Então, o querer, ele faz parte e vem com um pacote de ações do que a gente tem que fazer para alcançar isso que a gente quer, né? Uhum. Quando você falou isso, me veio até uma imagem assim, né? Eu quero algo que tá aqui. Aham. Só que entre isso que eu quero, que tá aqui atrás, existe uma coisa aqui no meio que é o que eu preciso fazer. Uhum. E aí faz parte da vida adulta olhar o obstáculo que eu preciso, aquele cliente, né, Uhum. inadequado, aquele momento, o chefe XPTO, aquela Uhum. situação ali, aquele lixo para retirar, sabe? Aquela situação Aham. que eu preciso resolver, Uhum. que eu preciso. Eu Uhum. preciso, mas não é um preciso que diminui a gente, é um preciso que dá força, porque assim, eu passo por aqui para eu poder chegar num outro lugar, Que é o que né? eu Então, quero. que é o que eu quero. É o que eu Uhum. quero, né? Então, Uhum. é muito importante isso, porque aí eu vou pegar num ponto que vai ficar também como dica de reflexão, que é quem é que tá nesse movimento, né? Porque quando a gente tá no modo criança, normalmente a gente não quer fazer as coisas que não são legais. É. A criança, ela só quer brincar, ela só quer comer as coisas que ela quer comer, ela não quer fazer o que ela precisa fazer, né? Quando, Uhum. você precisa escovar os dentes, você precisa fazer sua lição de Uhum. casa, a criança normalmente ela resiste. Então sentem, né? Sintam aí no corpo de vocês se há essa resistência. Porque se Uhum. há resistência, muito provavelmente esse movimento ele é um movimento que vem da criança, é um movimento infantil. Eu não tô vendo aonde eu vou chegar, né? O Uhum. adulto, quando ele tá saudável ali, ou uma loba saudável, como diria a doutora Clarissa Pincolestes, né? E, aliás, eu tô já sabendo que você vai estar numa imersão Ai, dela. gente, não vejo a hora. Vou Sério, até abrir né, falar sobre isso depois. Começamos com Cora Coralina e vamos encerrar com a doutora Estes. Quando a gente está no modo adulto, o adulto ele está vendo o que tem depois. Então, o adulto ele deveria desenvolver uma capacidade de observar o macro. Olha, eu tô aqui e eu preciso chegar lá. Só que para chegar lá, vou dar um exemplo bem, bem bacana. Teve Uhum. uma época na minha vida que eu fui para tal da Praia do Espelho, lá na Bahia, Uhum. né? Era uma época que eu pegava carro e falava, preciso conhecer as praias mais bonitas, ou conhecer a estrada X, a estrada Y. Tava começando a dirigir e eu resolvi que eu tinha que fazer esses movimentos para eu Aham. pegar confiança no volante. Enfim, fui lá para a Praia do Espelho, eu e meu Blue Thunder, que era um Palio azulzinho que eu tinha, 1.0. Fui daqui até Porto Seguro e lá Eu me gostei da adentrei. autoestima do Thunder pro 1.0. O que Maravilhosa. é? Eu gostei da autoestima do carro 1.0, que ele era um Blue Thunder. Ele era um Blue Thunder. E olha Maravilhoso. como eu rodei com esse carro. Meu Deus do céu, viu? Guia quatro rodas que eu diga, porque eu tinha tudo riscadinho, assim, os lugares que eu tinha ido. Aí eu fui lá para a Praia do Espelho e tinha um trecho extremamente esburacado, né? Isso já ali, rota local, né? Rota para Uhum. chegar na praia. Uhum. Todo cheio de solavanco, de areia, buraco, 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 buraco. Não sei como é que tá hoje, porque isso já tem, sei lá, acho que foi 2008, 2009 que eu fui pra lá. Uhum. E a hora que eu chego na praia, realmente, a praia é maravilhosa. Aí, assim, na beira da praia, uns quiosques, assim, o pessoal parecendo umas tendas, tomando champanhe. Eu olhava e falava, esse pessoal não veio pela mesma estrada que eu vim. Eles vieram por outro lugar, não é possível, né? E, lógico, depois eu vi um pessoal chegando de helicóptero. Então, assim, tem caminhos para. Tem vários tipos de caminho para você chegar no mesmo lugar. Uhum. Bom ponto. Vários tipos de caminho. No meu caso, o que me cabia naquela época, que eu tinha um Blue Thunder 1.0, um palhozão, era aquela estrada esburacada. Então, assim, para chegar na Praia do Espelho, eu precisava
atravessar aqueles buracos todos, né? Uhum. Então, assim, você tem duas alternativas: ou desiste e fala, ah, eu não vou me submeter a isso, ou tá muito difícil, ou tô cansada, ou sei lá o quê. Ou você vai porque o seu objetivo é a vista, é conhecer, é marcar lá que eu fui na Praia do Espelho e fiz. Uhum. Mas a gente precisa ter essa postura de o que é que eu quero, de verdade, né? Uhum. Agora, é claro que se fosse para eu só chegar lá e para mostrar, ou sei lá o quê, que na época nem tinha, né? Rede para. Uhum. Mas você Tá. poderia tirar fotos e mostrar para alguém depois. Se fosse Dizer que só você para, fez. né? Não, mas era uma coisa Uhum. que eu queria conhecer, eu queria, entendeu? Então, assim, Uhum. quando a gente sente esse querer interno, isso tem força para levar a gente para os lugares que a gente quer de fato ir. Uhum. E aí, quando eu tô falando de um lugar, aí eu não tô falando só de um lugar geográfico. Tô Uhum. falando de uma posição, de um crescimento de carreira, de um desenvolvimento pessoal, Uhum. sabe? E tudo isso custa uma estrada esburacada, custa uma distância de alguém que você Uhum. gosta, custa tempo de Uhum. autoobservação, custa lição de casa. Sempre tem um custo nesse caminho entre, né, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Então, eu Uhum. preciso estar aqui no meio. E a gente Uhum. precisa desenvolver a maturidade para poder avançar, porque senão a gente fica estagnado, fica no mesmo lugar, ou fica lá, sabe, com a criança. Ai, não tá dando certo. Ai, eu não tô conseguindo. Ai, isso aqui não vai. Ai, mas também não tem jeito. Então, a gente pode escolher, ou ficar birrentinho, né? Uns mais bravinhos, tem umas crianças que são mais nervosinhas, tem outras que são mais chorona, e tá tudo certo. Eu também, tá? Tem dia que eu tô mais chorona, tem dia que eu tô mais birrenta, mas eu dou espaço ali para minha criança, assim como eu faço com os meus filhos. Já Uhum. reclamou bastante, já chorou. É, eu te entendo, você tá nervoso. Ah, eu sei que você não quer fazer. Respira um pouquinho, dá um tempinho. Quem sabe daqui a pouco você vai lá e ganha coragem e faz, né? Uhum. Mas é um processo. Com certeza. Eu falo muito com a minha mãe quando a gente está conversando sobre questões assim de mudanças de vida, que eu já passei por várias. A Fabi também já conhece várias fases que eu tive. E eu brinco com a minha mãe, eu falo, mãe, tudo bem a gente sentar e chorar, porque aí você esvazia. Coloca pra fora, tá? Esse é o momento de chorar, tá? Sim. Tudo bem, chora, esvazia, aí depois você levanta e resolve. Porque alguém não vai vir uma pessoa resolver por mim. Então, várias vezes eu sou a pessoa também sento uma situação que parece muito difícil de se resolver, porque às vezes a gente está tão focada naquilo, e aí trazendo para a questão da comunicação, eu fico com uma lente tão pequena, assim, focada, ah, mas eu vou falar com a pessoa vai me rejeitar, a pessoa vai me ignorar, a pessoa vai isso. E se ela fizer isso, tudo bem. Ué, eu vou conversar com outra pessoa que queira conversar comigo. Se alguém não quiser conversar comigo, ela também conversa com quem ela quiser. Então, se ela achar que eu não sou a pessoa com quem ela gostaria de dedicar tempo naquele momento, tudo bem. Eu vou para uma outra pessoa que talvez veja mais valor nessa nossa troca. E tá tudo certo. Isso não é uma questão, não é uma rejeição a mim como pessoa, é só uma questão de que talvez ela estivesse ocupada, a cabeça dela está em outro lugar, enfim, então tem tantas possibilidades, e quando eu entendo que se o meu maior medo é alguém me rejeitar e eu não ligar se isso acontecer, então eu não tenho mais esse medo, então eu converso com quem eu quiser. Se a pessoa quiser falar comigo, Uhum. tudo bem, se não, tudo bem também, vamos pro próximo. Eu acho que essa postura de tomar iniciativa também é uma das coisas que eu vejo que, né, me motivou também na escrita do livro, porque me ajuda, porque eu não fico pensando muito, ai, mas será que eu fui e converso. Se a pessoa quiser conversar, tudo bem, se não, tudo bem também. E aí a gente se torna um pouco mais corajoso para fazer algumas coisas, e você se surpreende com quantas pessoas existem que queriam até conversar com você, mas estavam com receio de tomar o primeiro passo, e aí você tomou o primeiro passo, então agora essa conversa fluiu. Ou uma pessoa que estava precisando mesmo, né, de você, e você nem sabia, e aí no fim vocês acabaram conversando. Então tem muitas pessoas gentis, muitas oportunidades legais por aí, que às vezes o que falta é só a gente puxar uma conversa, que o resto Sim. se desenrola. É, e é muito bonito quando você traz isso, porque eu acho que o que a gente mais
uma das coisas que eu vejo bem importantes a serem desenvolvidas hoje Uhum. é esse olhar da compaixão, né? O que que eu quero dizer com isso? O outro também pode conversar com quem ele quiser. Uhum. Então, quando, né, você trouxe isso nessa frase e me tocou aqui, porque eu quero conversar com a Valesca, mas neste momento ela não quer conversar comigo. Ou porque ela tá precisando de um tempo para ela, ou porque ela tá Uhum. ocupada com outras coisas, ou porque ela Uhum. simplesmente não foi com a minha cara ainda e ela não quer. E aí, eu preciso voltar para mim e ter compaixão pelo momento dela e deixar ela com aquilo que é dela. Então, assim, Uhum. ok. Então, nem trago para mim nesse chicotinho de, ai, nossa, tá vendo como eu sou desagradável? E também Uhum. nem, nossa, que horror que ela não quis falar comigo. Então, assim, a gente precisa Uhum. tomar muito cuidado com essas projeções. Aonde que Uhum. tá meu olhar na hora que eu faço esse primeiro movimento, né? Eu vou conversar com alguém, a pessoa não fala, não quer Uhum. falar. Para onde que eu projeto? Prestem Uhum. atenção. Por isso que eu falo autoobservação o tempo, a maior parte do tempo possível, porque eu sei Uhum. também que é impossível a gente ficar se autoobservando o tempo todo. Mas eu fui conversar com alguém entre aspas não quis. Como eu lido com isso? Eu Uhum. projeto para mim que não sou atraente, não sou legal, não sou interessante, ou eu projeto para o outro que o outro não sei lá, chato, metido, arrogante. Para Uhum. onde que vai o meu olhar, sabe? E nesse auto-observar, aí eu posso me tratar, porque se eu projetar no outro, o jeito do outro é o jeito do outro. Pode até ser arrogância ou não, mas eu não posso fazer Uhum. nada. Uhum. Agora, né, se eu percebo isso, eu posso cuidar de mim, né? E aí eu volto lá para a doutora Clarissa, que ela tem uma frase que ela diz que a gente precisa suportar esse movimento do outro, né? Tem Uhum. um trecho, acho que é no capítulo 4 que ela fala do relacionamento com o outro, mas aí ela tá Uhum. falando do homem selvagem, né? Uhum. Do Manauê. E aí ela traz no final ali do capítulo essa importância da gente, primeiro perguntar para a própria alma o que é que eu quero de verdade. Uhum. O que que eu quero? Quando eu souber o que eu quero, daí eu pergunto para o outro. E você, companheiro? Né? Meu amor, meu amigo, meu parceiro, minha colega aqui. Uhum. O que que você quer? Porque o que o outro quer pode ser completamente diferente de mim. E eu preciso aprender a respeitar, porque o outro não Uhum. vai querer aquilo exatamente do jeito que eu quero, né? Quando Uhum. dá certo e a gente olha na mesma direção, ótimo. Agora, se você quiser outra coisa diferente de mim, né? Podia ter te convidado para essa live. Ah, Fabi, não, porque eu não tô mais afim de fazer live nesse momento. Ok, não é Uhum. contra mim, é Sim. a escolha do outro, né? E é importante a gente aprender, aqui que entra a compaixão, percebe? Aonde Uhum. eu consigo perceber o que é do outro e o que é meu, né? Deu match? Que bom, a gente trocou cartões e viramos parceiros, né? Trocamos serviço, sei lá o quê. Agora, não deu match? Tá tudo certo. Vida vai seguir. E aí eu vou tratar Uhum. o meu, me sentir rejeitada, me sentir acolhida. O que que aconteceu comigo, né? Perfeito. E entender que isso não é um indicador do que vai acontecer em próximas interações. Porque Exatamente. eu posso ter convidado, a pessoa falou não, aí eu convidei outro e deu não. Ué, mas e se o terceiro vai dar certo? Talvez uma pessoa com quem você já vê potencial em conversar com aquela pessoa, porque você quer aprender com algo que ela poderia te ensinar, ou ela pode te indicar, olha, na minha jornada eu fui por esse caminho, e isso pode ser valioso para você. Fazendo benchmarking mesmo, tem tantos benefícios que a gente pode ter nessas trocas. Então, eu já sei da importância, eu já pensei em algumas pessoas com quem eu poderia conversar, e aí a pessoa só está esperando eu chamar ela para um café para ela responder sim, vamos. E eu nunca convido porque eu acho que ela vai dizer não. E se ela dizer sim? E se a gente fizer uma parceria? E se esse relacionamento perdurar ao longo dos anos? E se na empresa dela tem uma vaga exatamente para alguém com meu perfil? E se ela está precisando de um serviço que é exatamente o que eu ofereço?
tem tantos e se para dar errado, mas tem muitos e se para dar certo. E se um não deu certo, não quer dizer que o próximo também vai dar errado. A gente tenta de novo, tenta de novo. Eu gosto muito de falar que a única opção é dar certo, porque se não der certo de um jeito, a gente vai de outro. Ah, será que é o tipo de pessoa? Será que é a minha abordagem? O que que eu posso fazer? A gente tenta de outro jeito até funcionar, até a Sim. gente chegar em algum lugar. Aí vem a concordância com a vida também, né? Esse não já É deu certo, porque deu certo que não era pra ser com essa pessoa. Vai isso. achando aí seu caminho. Para eu já saber que ali não vai Essa já florescer. deu certo. É não. O não é certo também. Perfeito. Ai, Valesca, muito bom. Ai, tem muitas coisas, né, que a gente vai costurando e vai observando, assim, nessas questões de relações. Eu lembrei aqui de quando eu consegui meu primeiro emprego, que eu entrei Aham. eu tinha feito um freelance de final de ano, É. numa loja, dessas lojas japonesas. Toda a cidade do Hum. interior tem uma loja japonesa com uma perfumaria do lado, Aham. né? E meu primeiro trabalho foi num final de ano como freelancer de uma dessas lojas de enxoval e tudo mais. É. E aí trabalhei lá uns dias e depois eu queria continuar trabalhando. Naquela Uhum. loja que eu tava, não tinha vaga e eu saí procurando. E aí eu tinha uma na minha cidade mesmo. E eu entrei na loja e perguntei pro dono da loja: Ah, você tá precisando de alguém? E tudo. Aí ele falou assim: Ah, eu até tô, mas quantos anos você tem? Aí eu tenho 15, né? Mário da Sumire. Depois eu vou marcar ele aqui, porque eu ainda tenho contato, assim, né? A gente se acompanha em termos de Aham. trabalho. Que legal. É, é muito, muito querido, assim, é um chefe muito querido que eu tenho. Uhum. Que eu tive e eu tenho no coração, né? E aí ele, 15 anos? Mas você é muito novinha, né? Você quer trabalhar mesmo, né? Então ficou naquele negócio de tipo, meu, Aham. será que você quer, não quer? Eu falei, não, eu quero sim. Aí eu tava indo embora, assim, da loja, assim, tava saindo da loja, né? Ele falou, tá bom, vem amanhã, umas 9 horas, pra gente poder conversar melhor. Aí eu fui saindo da loja, aí eu tava no meio do corredor, ele falou assim, mas já vem pra começar, tá? Aí eu falei, ótimo, né? Isso aí. Aí uma amiga tava junto, falou assim, caramba, nunca vi arrumar emprego tão rápido, tão fácil, né, na vida. Não é que é fácil, né? Tem todo ali um movimento de iniciativa, como você trouxe, Uhum. de se colocar, de enfrentar aquela fala de ser novinha. Ele insistiu nesse ser novinha várias vezes. Eu podia ter ou me diminuído ou desistido, mas sei lá, Uhum. nessa troca, né, alguma coisa ali chamou a atenção também, que ele falou, então vem Uhum. para começar. E ali Uhum. fiquei, e olha só, até hoje, né, ainda falo dele com carinho, lembro dessa história com bastante curiosidade ainda, porque exatamente o que foi que aconteceu ali para que a gente trabalhasse junto, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que deu certo e foi muito legal. Que legal! Eu me lembro de várias histórias assim, e é legal que no livro eu trago várias, né? Uma delas foi uma pessoa no LinkedIn que eu mandei mensagem pedindo, perguntando se ela não teria recomendações de onde eu poderia buscar materiais para eu me aprofundar num assunto que era mensuração de resultados em comunicação interna. E ela me respondeu onde eu poderia encontrar esses materiais, alguns sites, livros e tudo mais. E aí deu uns 2, 3 meses, entraram em contato comigo, me convidando para um processo seletivo em uma empresa que eu nem tinha me candidatado, não estava no meu radar e tinha sido a indicação dela. E era alguém com quem eu nunca tinha trabalhado. Nós nos conhecemos só do LinkedIn e assim, depois até voltei e contei para ela, eu contei essa história num podcast uma vez e falei, olha, não mencionei o seu nome, mas eu estava falando de você. E no livro eu conto essa história também, não menciono o nome dela, mas eu coloco porque realmente alguma coisa na forma como eu falei Sim, fez com que sim. ela entendesse que eu tinha esse interesse, que eu tinha repertório e que eu estava buscando me aprimorar. Então, provavelmente alguém perguntou: Você tem indicação de alguém para trabalhar na área X? E eu fui muito específica. Isso também é uma dica que eu trago no livro, de quando a gente for abordar alguém para sinalizar, né, o que a gente está buscando como próximos passos, ser algo específico para ajudar a pessoa a lembrar. Porque se eu só falasse assim, se ficar sabendo de alguma coisa aí, me avisa. O
que é alguma coisa aí? Fica muito solto. Então, às vezes, as pessoas me falam, mas eu mando mensagem para um monte de gente, ninguém me retorna. Mas ela vai te retornar com o quê? Se ela não entendeu direito o que você busca. Pode Uhum. ser um dos motivos, essa questão da mensagem não ser muito clara. Então, quanto mais específico eu consigo ser, eu tenho mais chances da pessoa se lembrar de mim, mesmo que não seja agora, para uma vaga que surgiu agora, mas depois pode surgir ela se lembrar de mim, ou para um projeto, um processo, enfim, alguma outra oportunidade. Já aconteceu comigo várias vezes, muita coisa na minha carreira veio porque alguém se lembrou de mim para alguma coisa, e até no meio de um processo seletivo, aconteceu comigo 2 vezes. 2 empregos que eu consegui, eu me candidatei para uma vaga, mas eu entrei em outra, porque durante o processo falaram, olha, a gente seguiu com outro candidato, mas a gente gostou muito de você, então tem uma outra vaga aqui, e entra no que você comentou do autoconhecimento, e eu adiciono a Sim, questão da autenticidade, porque como eu sim, sendo eu mesma, eles tiveram a oportunidade de conhecer quem eu realmente era para saber até para onde me direcionar. Então, acabou não sendo naquela vaga que eu tentei no início, mas deu certo de outra forma. Já vi isso acontecendo com mentorados também. Então, quando a gente tem muita clareza da imagem que a gente quer transmitir, facilita muito para que as estrelas se alinhem e as coisas se conectem, né? sim, sim. E percebem como é importante a gente saber quem a gente é, né? Uhum. Eu falo que assim, a ferramenta, por mais que pareça clichê, né? Todo mundo fala tanto de autoconhecimento, mas eu acho que muita gente fala, mas pouca gente faz. É. Porque assim, sabe, como é que você lida com um processo que você, pô, você gostou daquela vaga, fez a entrevista, saiu de lá toda empolgada, aí o RH te liga e fala assim, a gente seguiu com outro candidato? Pô, o que que eu tenho de errado que eu não coube naquela vaga? Eu gostei tanto, né? E aí, Uhum. o que que eu preciso fazer para me adaptar? Não, não é se adaptar, é descobrir ainda mais quem você é, porque aí você não serviu para aquela, mas você vai servir para uma outra que Uhum. tem a ver com quem você é. E até Uhum. também, né, de novo, eu vou voltar na questão da idade, em determinados momentos da vida, e que espero que seja quanto mais cedo melhor, que a gente possa escolher, né? Tipo, eu vim aqui, mas não gostei desse lugar. Uhum. Não, e não é isso que eu quero. Porque Uhum. também é isso, às vezes a gente fica nesse negócio do preciso, né, que você trouxe, e vai se sujeitando, vai aceitando Uhum. qualquer migalha, É. qualquer escolha, qualquer coisa serve. Não, a gente precisa saber quem a gente é para fazer melhores escolhas de acordo com aquilo que eu quero e que eu vou Uhum. ser útil e que vai ser bom para mim, vai ser bom para os outros que vão estar ao meu redor, vai ser bom para o povo que vai ficar na minha casa porque eu vou voltar melhor. E assim a gente vai crescendo né, de maneira pessoal, crescendo em Uhum. sociedade, não pelo precisar, mas porque está alinhado com aquilo que eu quero, com a minha autenticidade, com onde eu sou boa e como eu posso servir mais. É um trabalho árduo e que, de Uhum. novo, como eu costumo falar aqui nas redes, é um trabalho para almas corajosas, porque é Exato. difícil a gente sair desse lugar de dependência e ir para um lugar de autonomia. Faz muito sentido, Fabi. Eu gosto muito do termo que você usa, alma corajosa, almas corajosas, né? Quando você traz na sua comunicação, em todos os momentos, porque realmente às vezes, eu entendo que, acho que todos nós tivemos as fases da vida em que a gente fez o que precisava ser feito para Sim, pagar as contas, sim. por exemplo. Não, não é pecado, não tem nada de errado, a gente faz parte da vida. Eu também já estive em trabalhos que eu não gostava, porque eu tinha que pagar meus Uhum. boletos, tá tudo Mas certo. é porque você estava vendo o boleto lá na frente. É o que eu Exato. faço. E eu sabia que era uma fase, porque o que a gente precisa, se eu não posso mudar minha realidade hoje, mas qual é o meu plano? Eu vou ficar nessa situação por mais ou menos tanto tempo, porque enquanto isso eu estou estudando esse assunto, ou eu estou guardando tanto de dinheiro por mês, eu estou fazendo alguma coisa hoje para, em tanto tempo aproximadamente, eu mudar a minha realidade. O que eu não posso eu estou numa realidade que eu não gosto, e aí eu não consegui tomar nenhuma ação hoje. Talvez a mudança não seja imediata, mas as ações são imediatas. O planejamento, o estudo, guardar dinheiro, qualquer coisa que seja que vai te ajudar a dar esse próximo passo. Conversar com alguém, talvez a conversa não vai te gerar já um novo emprego, mas você
planta muitas sementes e conversa com muitas pessoas, vai saber que hora que não vai abrir uma vaga ali que tá, né, tá exatamente uma vaga perfeita para você. É, Eu alinhada lembro com você. Exato. Eu lembro que eu brincava com algumas amigas, né, que estavam solteiras e falava, calma, vai saber se o amor da sua vida nesse momento não está enfrentando um processo de divórcio e essa pessoa em algum momento vai estar disponível para você. Claro que, né, a gente não torce para que outra pessoa se divorcie, mas talvez você estava com uma pessoa que não era ideal, essa pessoa também estava com a pessoa que não era ideal e vocês dois estão em transição para se encontrarem no futuro. Ou a vaga que você busca vai abrir mês que vem. E aí, você já está fazendo os movimentos para quando essa vaga abrir, você já está pronto? Você já está conversando com as pessoas que podem te conectar com essa oportunidade? Para quando você quer abrir um negócio, você está esperando o lugar certo para abrir esse negócio. E quando esse negócio ficar vago, o seu plano de negócio já Você está tá pronto? pronta? Você já pode ir fazendo hoje para esse movimento acontecer. Eu aprendi isso muito com a Fabi, inclusive, gente. Falar, ok, eu não vou resolver isso agora, mas o que, que eu posso ir fazendo hoje? Olha, essa aí nem eu sabia que eu tinha. Foi, ó, aquele nosso café. Em menos de um ano depois eu mudei de cidade, Fabi. É, eu lembro desse movimento, mas não sabia que É, tinha né? sido fruto da nossa fala aqui. Nossa, a nossa conversa me trouxe insights muito bons. Me Tá ajudou vendo? muito. Eu fico preocupada quando pode parecer que, pô, você não gosta de ouvir esse tipo de coisa, eu gosto, mas eu me traz ainda mais um peso da responsabilidade, porque Mas eu falo, fique meu tranquila, Deus, porque eu fiz o que eu quis. Então você não me induziu a nada, mas eu não, olhei mas eu falo na agora. responsabilidade da comunicação, né? Por isso que é importante, Sim, eu sempre peço sim, para que eu fale aquilo que eu tenho que falar mesmo, porque sim. é importante isso. A gente precisa ter consciência que a nossa palavra, ela não encerra aqui, né? Ela fica ainda em Claro. movimento junto com a pessoa, né? Uhum, E isso é muito, isso que você está trazendo é muito importante e vai de encontro com essa crença na vida, né? A gente sai uhum, daquele lugar de vítima, de que nada dá certo, de que tudo me acontece e passa para um lugar também de espera, de humildade, de confiança que no momento certo, no lugar certo, com a ou as pessoas certas, o que uhum, tiver de ser para mim vai se revelar, vai aparecer. uhum, Agora, é uma coisa que eu gosto de trazer um temperinho, né? Porque normalmente a gente tem uma visão utópica, né? De que, quando isso aqui acontecer, vai dar tudo. Aí vai estar 100% resolvido, aí eu vou ser feliz, aí vai estar pronto. E a gente está num mundo que é de impermanência, né? É um mundo que, assim, felicidade, prosperidade, conquistas são feitas de espaços, assim. uhum, Então, quanto mais a gente conseguir ver que as coisas estão todas certas como estão agora, tá tudo certo, uhum. né? Você tá no lugar certinho. Mas eu tô vivendo uma crise. Sim, essa crise tá aí exatamente a serviço para o próximo passo. Isso é o dar certo. Você Isso está já em tá dando crise. certo. Entrou em crise é porque a solução ela tá perto. Então, Uhum, é sempre o próximo passo, né? A gente não vive assim 100% estável, estabilizado. Até ontem eu estava tendo uma conversa com meu esposo, até na questão de cargos públicos, essas coisas assim. E eu tava falando para ele que quando eu era novinha, aquela coisa de vai estudar o quê, vai fazer o quê, eu tinha umas amigas que queriam prestar concurso e ter estabilidade. uhum, Parentes, não tem nada a ver com os cargos públicos aqui, mas eu, na época, eu já ouvi aquilo, falei, não, mas e se eu não gostar do trabalho? Eu vou ter que ficar lá? Essa estabilidade para mim me soava como uma prisão, sabe? Para mim não daria certo. Mas para muitas delas deu, e enfim, elas até estão com mais vantagem que eu, muitas já estão até se aposentando e ficando mais tranquilas na vida, enquanto eu ainda estou aqui galgando por, né, novas oportunidades. Mas escolhas, não me arrependo, uhum, porque é muito isso, a gente precisa saber como que as coisas tocam a gente internamente. uhum, Né? Então, assim, eu vou conversar com quem eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser, não com recorte egoísta, do tipo, só tem que uhum, ser do jeito que eu quero. Não é isso. uhum.
A vida ela é muito esperta para ensinar a gente a ficar quietinho e baixar a bola também, né, Valesca? Sim, com certeza. Até porque A a vida gente é falou, sábia. a gente faz o que a gente quer, mas o outro também faz o que ele quer. O Então, outro se a também liberdade, faz. todo mundo tem a liberdade de escolher, eu tenho que respeitar É, a liberdade do coleguinha. exatamente. Esse é o ponto. É a gente se Uhum. observar nisso. Ai, querida, olha, eu amei nosso papo. A gente já tá indo Ai, aqui para, sei também. lá, não sei se já deu 1 hora, mas enfim, para quem estiver aqui acompanhando a gente, essa live vai ficar salva aqui no Instagram. Eu, Uhum. particularmente, gosto muito de assistir depois no YouTube, no Spotify, que dá para ir ouvindo no carro. Então, Uhum. hoje eu não garanto que eu vou fazer isso, mas essa semana ainda eu devo disponibilizar também nessas outras plataformas, né? YouTube, lá no meu canal, e no Spotify do Instituto Fabi Calneto, para que vocês Uhum. possam ouvir, reouvir, fazer os recortes de vocês, trazer os comentários também. Seria muito válido, né? Já que a gente está falando de conversar com quem a gente quiser, então conversem também com a gente, caso vocês queiram, sobre qual Uhum. é a opinião de vocês. Conta uma história para a gente bacana, compartilha para que a gente possa continuar essa nossa conversa, mesmo que ali pelos comentários. E quem sabe a Valesca não disponibiliza mais uma agenda aí para a gente falar de outros temas também. Com Que ela é uma certeza. querida, é sempre muito bem-vinda aqui, viu, Valesca? Ah, obrigada, Fabi. Eu me sinto muito acolhida toda vez que a gente conversa, saio inspirada, são insights importantes. E que bom a gente poder estender isso para que mais pessoas também tenham acesso. Eu sei que nas nossas conversas vem muitas inspirações. Então, eu saio inspirada, espero que as pessoas também. Sim. Estou super aberta para conversas, adoro conhecer pessoas novas e retomar contato com pessoas que talvez já me conheçam e queria me mandar uma mensagem, esse é o momento, e para quem está aqui, quer conversar com a Fabi, manda mensagem para ela também. Boa. Vamos fazer esse movimento de trocas para que a gente possa fazer esse conhecimento circular e com conhecimento a gente consegue ter ações que vão levar a gente para onde a gente Sim. quer, onde a gente deseja. Obrigada pelo convite, Fabi, foi um prazer e fico à disposição aí para próximos encontros e também as conversas que vão surgir a partir Sim, daqui. com certeza. E lembrando que sábado, dia 14, Valesca estará em São Paulo. Depois também eu faço um story aqui com o endereço direitinho Uhum. para vocês, promovendo o seu livro. Converse com quem você quiser. Vá, Sim, beijo. Sabadão, vou te dar um abraço pessoalmente. Eva. E a todos vocês que acompanharam a gente até aqui, muito obrigada pela presença. Um Obrigada, beijo. Fabi. Um beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.